ontem? Ah, tava trabalhando, gente. Tá, e o que você tava fazendo antes de ontem? Antes de ontem? Tá, antes de ontem eu tava trabalhando também. Era segunda, né? Tava trabalhando também. Vocês estão notando que a gente está falando sobre coisas que a gente estava fazendo no passado? É verdade. Coisas contínuas no passado? Eu estava trabalhando. Pois é, hoje é dia de falar de mais um tempo verbal contínuo, porém o past continuous. Bom, vamos começar entendendo o seguinte, galera? Entendendo o que é o past continuous. Lembra também que a teacher já passou para vocês o present continuous? Pois é, então vocês podem voltar lá no vídeo do present continuous caso não lembrem disso, tá? Mas voltando então para o nosso past continuous. O past continuous é uma ação que estava acontecendo no passado, ok? Por isso a gente dá esse nome contínuo para ela, porque ela estava acontecendo em algum momento do passado, tá? Não sabemos quando, mas dá para saber também. Ué? Então, começou a acontecer num momento do passado e tem uma ideia de que continuou. Por exemplo, segunda-feira, às 10 da manhã, nem precisava dar o horário, mas segunda-feira, às 10 da manhã, eu estava passeando com o meu cachorro. Eu estava passeando com o meu cachorro. Gente, você entende que eu realmente comecei a passear com o meu cachorro e continuei. Porque não tem como às 10 horas da manhã eu sair para passear com o meu cachorro e acabar aquilo ali e deu e chega, pronto, finito. Não, gente, eu saí para passear e continuei, né? Aí o momento que acabou é outra história. Isso aí fica para outra videoaula que vocês vão entender, ok? Portanto, o sentido dele, tanto de formação, bem como de entendimento, ele tem esse mesmo sentido de continuidade, bem como do present continuous. Ele tem esse mesmo entendimento aí, tá, galera? Mas ele vai mudar, como a gente tá falando de past continuous agora e não mais de present continuous, a gente vai mudar uma coisinha pro passado, né? Não tem como a gente falar de passado usando coisas do presente. Então, a gente vai usar o verbo to be no passado, ok? Lembra que lá no present continuous a gente usava o verbo to be sempre, né? Para falar que eu estou, nós estamos, a gente usava o verbo to be. Agora aqui a gente também usa, só que a gente vai usar no passado, ok? Para poder fazer o past continuous, certo? Então vamos começar a falar da formação do past continuous para tudo isso aqui fazer efeito na cabecinha de vocês? Então vamos lá. Portanto, a formação do past continuous a gente vai ter como base nesse conteúdo todo, o past do verbo to be, ok? Lembrando então, dando uma refrescada na memória, o passado do verbo to be. A teacher vai colocar aqui do lado para vocês, lá no cantinho, o verbo to be in the present form, tá? O present form do verbo to be, sorry, ok? Então fica aqui no cantinho o presente do verbo to be e do lado eu já vou colocar como é que a gente vai fazer no passado, ok? Então vai ficar aqui, ó, am, is e are, tá? Os três verbos to be que nós temos, am, is e are, certo? E do lado aqui nós temos was e were. Nós temos só dois verbos to be no passado. Que maravilhoso, teacher, não vai ser tanta coisa não. De 3 para 2 já melhora muito, né? Então nós temos só dois, was e agora para a formação afirmativa, seguinte, formando o past continuous na afirmativa, nós vamos ter um sujeito, um verbo to be no passado e um verbo com ing. Lembra? Sempre formando assim. A gente vai ter o ing que é o gerúndio, tá? Para fazer o endo, indo, ando, tá? Então vai ficar sujeito, past to be, o verbo to be no passado e um verbinho com ing. Vamos dar um exemplo numa frase. I was working on Monday. I was working on Monday. Eu estava trabalhando na segunda. Tá vendo a junção do I com was? Essa junção aqui, ela é muito importante, galera. Vocês não podem cometer o erro nesse momento aqui, tá? Do sujeito com o verbo to be. Isso aqui é muito importante ter na mente de vocês. Cada verbo to be com seu sujeito correto, tá? Negativa, teacher. Como é que eu faço essa tua frase aí na negativa? Muito fácil.
vai ficar o not do lado do verbo to be. To be com o not sempre acompanhado, né? Então, olha lá, vai ficar o sujeito mais o to be no passado, not, e o verbo com ing. Sujeito mais um verbo to be no passado, not, e um verbo com ing. Então, aquela frase que eu fiz vai ficar I was not ou I wasn't working on Monday. Eu não estava trabalhando na segunda-feira. Tranquilo, né? Bem fácil. Teacher, como é que eu faço para fazer pergunta no past continuous? Sempre a mesma base de fazer pergunta em inglês, tá, galera? Em qualquer tempo verbal eu sempre falo isso para vocês. O auxiliar do tempo verbal vai para frente da frase, para frente do sujeito, ok? Ele vem para frente da frase toda. E nesse tempo verbal aqui, quem é o auxiliar? É o verbo to be, tá? Aqui nesse caso é o verbo to be do passado, ok? Então vai ficar assim, ó, to be do passado, sujeito e o nosso verbo com ing, a ação com ing, ok? Então, transformando a pergunta aqui, was I working on Monday? Eu tô pegando a mesma frase lá do início. Was I working on Monday? Estava eu trabalhando na segunda? Tá? Eu sei que tá estranho traduzir assim, mas para vocês pegarem ao pé da letra, tá? É tipo assim, eu tava trabalhando mesmo na segunda? Ficaria esse tipo de pergunta, tá, gente? Para fazer pergunta, então, o verbo to be do passado vem para frente da frase toda, ok? Deu para entender isso? Estão conseguindo pegar? É muito fácil, né? Então tá bom. Bom, galerinha, esse foi o conteúdo do Chapter 5 de vocês, do capítulo 5, tá? A teacher vai deixar os exercícios tanto de apostila de vocês lá na Unimestre, lá na nossa plataforma, bem como eu vou deixar exercícios extras lá na plataforma. Eu vou criar um tópico de exercícios extras para vocês responderem eles, tá? Para exercitar bastante o past continuous, ok? Espero que o vídeo tenha ajudado a tirar dúvidas. Caso apareça dúvida de novo, assista novamente o vídeo. Às vezes ele tira a dúvida num outro momento que você tenha assistido na segunda, na terceira vez, ok? Ou se não, chama a teacher no chat que eu ajudo vocês com todo o prazer do mundo, ok? Bye bye, see you next video.